Bem, nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que são as redes sociais, o comportamento das pessoas nesse meio de comunicação, nesse meio social. Para falar sobre esse tema, eu convidei o Dr. Fábio Seiro dos Santos. Ele é graduado em Psicologia pela Unicentro e em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista, especialista, né, em Neuropsicologia pela Faculdade Internacional de Curitiba, Facinter, mestre em Ciências Biológicas pela Unicentro e doutor em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente ele é aluno de pós-doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia. Quero agradecer inicialmente ao Dr. Fábio por gentilmente nos atender nosso convite para falar então sobre esse tema, comportamento, Fábio, das pessoas em redes sociais nesse tempo de pandemia. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos internautas ligados ao portal Notícias da Região. É uma grande satisfação estar novamente conversando contigo sobre um tema importante, né? Isolamento social, redes sociais. Ok. Bom, Dr. Fábio, tem um artigo do Anselmo Bezerra que ele apresenta resultados de uma pesquisa de opinião realizada aqui no Brasil sobre a percepção do isolamento social durante a pandemia do Covid-19. Ele concluiu que a percepção das pessoas quanto ao isolamento social como uma medida de mitigação da pandemia, ela varia conforme a renda, a escolaridade, idade, sexo, porém, a maioria das pessoas acredita que esse distanciamento social ele é bastante importante para contribuir então no enfrentamento da Covid-19. Mas a nossa questão principal aqui são as redes sociais, né? Comportamento que as pessoas têm diante das redes sociais, ainda mais nessa época de isolamento, distanciamento social, Fábio. Na verdade, as redes sociais, né, ela tem uma via de mão dupla em relação à questão psicológica, a questão de isolamento, não é? Há estudos comparando o tempo, fazendo um parâmetro entre o tempo nas redes sociais e a questão da solidão e do isolamento. Quanto maior tempo as pessoas passam nas redes sociais, isso pré-pandemia, antes da pandemia, redes sociais, mais tempo elas ficavam isoladas socialmente, maior a taxa de solidão entre as pessoas, não é aquela diferença de solidão. A solidão em termos de, vamos pensar assim, tem muita gente que gosta de ficar solitário, não é? Ficar organizar seus pensamentos, é diferente da solidão, que é um sentimento que as pessoas têm em virtude do isolamento, da falta mesmo de relações sociais, não é? De nos relacionar socialmente, não é? Faz parte da nossa cultura. Então, assim, e hoje a rede social, nessa época de pandemia, ela mudou sim seu papel, porque ela se tornou importante, né? Porque está sendo talvez o único meio da gente conseguir estabelecer relações com nossos amigos, né, com nossos parentes, enfim. Então ela muda esse papel de ser uma alternativa para determinados grupos de pessoas, para ser algo prevalente no maior número de pessoas, não é? Só que, é claro, tudo de uma forma moderada, não é? Mesmo a gente estando nesse estado de isolamento social, ficar atrelado somente às redes sociais, ele não vai trazer benefícios à saúde psicológica das pessoas, não é? Certo. Agora, doutor Fábio, eu até pesquisando, não vou aqui fazer publicidade, né, numa determinada rede social, mas é uma que mais é feita por fotos apenas, né? As pessoas ficam postando imagens ali. E há estudos de que apontam que essa rede social, ela, na verdade, ela tem causado muita ansiedade nas pessoas, né? E por quê? Porque as pessoas entram ali no celular ou no computador e veem fotos, as pessoas buscam colocar aquelas fotos, as melhores fotos, os melhores momentos, tentando passar aquela imagem de que sempre é tudo 10, é tudo felicidade, que ela não tem problemas, e para quem está vivendo, e a grande maioria da população é assim, passa por dificuldades, e todos nós temos problemas
pessoais, questões financeiras ou alguma outra questão, quer dizer, nunca é 100%, né? Isso é impossível. E a pessoa entra ali, ela acaba ficando mais depressiva ainda, mas só que ela está vendo uma falsa imagem de alguém que está tentando colocar ali para as outras pessoas que, na verdade, ela tem uma vida maravilhosa, mas que ela também, na realidade dela, né, não na virtual, ela também enfrenta problemas e muitas vezes muito mais do que as pessoas que estão ali vendo as postagens, né, Fábio? Eu vi esse estudo. Na verdade, as redes sociais, né, e algumas vezes, acontece dar uma falsa realidade, né? As pessoas felizes, as pessoas postando fotos editadas, não é? Mostrando uma certa maravilha. E o jovem vê aquilo e vai sentir uma tristeza de, às vezes, não conseguir chegar àqueles parâmetros que as redes sociais estão nos impondo, não é? Esses, como bem você falou, as redes sociais podem gerar esse sentimento de ansiedade e sentimento de tristeza, levar até o isolamento, uma depressão, em função disso, porque a realidade que é exposta nas redes sociais pode não ser a verdadeira realidade dos jovens, não é? São imagens editadas, enfim, são sentimentos, pessoas que não mostram, muitas vezes não mostram os verdadeiros sentimentos, não é? Nas redes sociais, geralmente as pessoas e não mostram, às vezes, a verdadeira realidade que estão passando, não é verdade? Certo. Uma outra questão, doutor Fábio, que tenho observado bastante isso de maneira mais incisiva agora, nesse período de isolamento social que todos nós estamos vivendo, né, distanciamento social. Isso já vinha há longo tempo, mas agora está cada vez pior, colocamos assim, né? Uma maneira bem ilustrativa. A pessoa, dependendo do que você observa nas redes sociais, alguém fala bom dia, faz uma postagem, já entra alguém lá e questiona por que isso, não é assim, ela dá a opinião própria dela, muitas vezes ela não tem nem conhecimento de causa sobre aquele assunto e se torna bastante contestativa, né? Por que isso? Não é assim, parece que ela só está esperando alguém iniciar algum assunto para ela bater em cima, questionar e ser contrária, ser a senhora da verdade. Obviamente, nós temos que mencionar aqui o direito e liberdade de expressão, né? Mas cada um vai responder por aquilo que fala ou escreve. Mas essa impressão que se dá aqui, com esse isolamento social, muitas pessoas passaram a agir dessa maneira, né? Esperando um bom dia já para ter uma reação negativa ou questionativa, né? Isso é realmente algo preocupante, né? Isso realmente acontece, porque as redes sociais permitem, né? Na verdade, para você se expressar através da escrita, é mais fácil você expressar a sua opinião, mesmo que ela seja negativa, nem que ela seja de uma forma agressiva, intimidadora, através das redes sociais, do que um contato mais íntimo, mais próximo, não é, Cleiton? Então as pessoas realmente utilizam desses artifícios de, às vezes, denegrir a imagem do outro, não é? Questionar. Nesse período político, né, o ano político, por exemplo, imagine o que virá ainda, né, de fake news. A própria pandemia, as pessoas não perdoam, né, com fake news aí, as pessoas já estão se sentindo isoladas, incertas sobre o futuro, e as redes sociais com fake news estão contribuindo ainda mais para esse sentimento que só leva as pessoas a uma piora dessa sua saúde mental, não é? Pois é, mas aí essa questão, né, doutor Fábio? Muitas vezes a pessoa que senta atrás do computador, escreve, fala e diz, e as coisas têm que ser exatamente como ela quer, ela é senhora da verdade, só ela sabe tudo, e agride todo mundo, usa o computador, as redes sociais, enfim, os meios eletrônicos como uma verdadeira metralhadora que dispara para todo lado, mas de repente ela sai na rua, aquela pessoa, aquele indivíduo que ela estava muitas vezes questionando, batendo, quando ela o vê, ela cruza do outro lado da rua, baixa a cabeça e faz de conta que não é com ela, né? Ela só tem a verdade atrás do material do computador, ela não tem essa questão de questionamento pessoal, né? Essa linguagem escrita, ela é muito mais fácil do que a linguagem oral, olho a olho, não é?
muitas vezes existem pessoas que não têm habilidades sociais para iniciar, manter uma conversa pessoal, mas durante, digo pessoal, digo olho a olho, não é? Pessoalmente, mas nas redes sociais, essa pessoa sim tem sua habilidade para iniciar uma discussão, para manter uma discussão, não é? As habilidades sociais que são utilizadas nas redes sociais são distintas, não é, das habilidades sociais que são utilizadas na conversa no dia a dia, não é? Durante a sociedade. Pois é, tem um outro fato interessante também, doutor Fábio. Por exemplo, se estuda jornalismo, você aprende aquilo que você pode, aquilo que você não pode, divulgar, postar, enfim, escrever. E o que a gente observa é que uma boa parcela das pessoas, quando tem, por exemplo, um acidente, elas querem a matéria ali, com imagens, como é que foi, aconteceu. E eu sempre digo, a pessoa tem que se perguntar, se fosse um familiar meu, eu gostaria de ver a pessoa exposta, a imagem dela ali, tragicamente, num acidente. Quer dizer, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o próximo, não é verdade? Mas aí tem muitas pessoas que ficam, não, por que não deram detalhes, não colocaram, não divulgaram o nome, não mostraram a imagem, aquela busca, né, mórbida, de uma situação muitas vezes terrível para uma família que viu um familiar seu ali ter a vida ceifada de maneira bastante trágica. Digo que muitas vezes o que falta é uma empatia, não é? É você se pôr no lugar do outro, né? Sentir aquilo que o outro está sentindo, pensar da forma que o outro pode estar pensando. Como você falou, você é um jornalista ético, com mais frequência, não é? Porque é mais fácil você expressar de uma forma agressiva, autoritária, prepotente nas redes sociais do que no contato olho a olho, não é? Envolve outras variáveis, não é? E aquilo que você compartilha, né? Legalmente você é responsável por isso, não é? Então, e expressa, de fato, expressa, não é? O teu sentimento que você tem em relação às pessoas. O ideal é você agir da mesma forma que você age no mundo real, né? Porque o virtual nada mais é do que um espelho da vida real da gente, não é? Então, o que você, as tuas questões morais, éticas, que você carrega na sua vida pessoal, você tem que carregar na vida virtual, no seu contato nas redes sociais. Porque, de fato, você é responsável por aquilo que você diz, aquilo que você compartilha, não é? E você pode estar afetando de uma forma bastante devastadora a vida de outra pessoa com determinados comentários, com determinados julgamentos. Não é? Criticar é possível, seja uma crítica para que as pessoas possam crescer, não é? Mas denigrir a imagem dos outros, aí você entra em outro campo, né? Você entra no campo da agressividade. Você tem que ser o mais assertivo possível. A gente utiliza muito essa palavra em psicologia, que é a assertividade, que é você expressar os seus sentimentos, as suas ideias, mas sem que isso passe por cima das ideias, dos sentimentos e das vontades do outro, não é? Pois é, e inclusive, né, Fábio, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes o simples curtir ou comentar alguma coisa, dependendo do tema, e de maneira bastante incisiva, sempre naquela linha ali, ou seja, trágica, alguma coisa assim, é muito perigoso. A pessoa ela, na verdade, ela expressa na vida virtual aquilo que ela é na vida pessoal, né? As suas preferências, seus gostos, aquilo que chama mais atenção a ela. Então tem que tomar muito cuidado, porque a internet, do modo geral, as redes sociais, elas são uma vitrine daquilo que nós somos na vida real. Ou estou errado? Pode ser pessoas com determinadas patologias psicológicas também, não é, que estão se expressando ali dessa forma. Então, o importante é você se expressar de uma forma mais assertiva possível nas redes sociais e na sua vida de uma forma geral. Pessoas com determinados transtornos, por exemplo, transtornos de agressividade, né, ou qualquer transtorno que envolva o comportamento agressivo, podem estar expressando essa agressividade através de comentários
e dentro das redes sociais, não é? Certo, então podemos colocar assim, que muitas vezes aquela pessoa que está no mundo virtual, nas redes sociais, tentando só impor a vontade dela, as preferências dela para os demais, ela provavelmente deve ter um vazio muito grande, uma frustração interior muito grande. É por aí então, Fábio? Sem dúvida, não é? Sem dúvida, porque você passa uma falsa realidade, né? Você tem que ser ético, você tem que ser moral, não é? E agora, durante a pandemia, com todas essas... É curioso que o ser humano, como a gente vê na TV, né? A questão das notícias que são que dão mais destaque são notícias que envolvem morte, são notícias que envolvem sofrimento, são notícias que envolvem humilhação, notícias que realmente envolvem um sofrimento alheio que chama atenção, não é? Então a gente tem que estar cuidando do nosso comportamento para a gente não entrar nessa onda, não é? Ainda mais agora nesse ano eleitoral, com a questão de a gente defender as nossas ideias, as nossas convicções, os nossos candidatos, enfim, para que isso não transgrida valores éticos, morais e, enfim, cumprir a lei, não é? Como dica, eu acredito que as pessoas têm que utilizar as redes sociais de uma forma moderada, porque tudo que é demais causa problemas, né? Se você se alimenta demais, mesmo se alimentando de coisas saudáveis, mas em demasia, você pode engordar. Se você utiliza demais as redes sociais, você pode ficar isolado, ter um sentimento maior de solidão, levando a questões de ansiedade, a depressão. Então, assim, a dica que eu dou é que o indivíduo tenha uma rotina durante o dia, não é? Que você está isolado socialmente, mas as coisas ainda estão acontecendo. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem seus amigos. Então você tem que manter uma rotina para acordar, uma rotina para dormir, uma rotina para você trabalhar. A própria forma de se vestir, né? Não é porque você está em casa que você pode ficar, por exemplo, com um pijama o dia inteiro. Você tem que colocar a roupa que você coloca, porque isso sinaliza para o teu cérebro que você colocando a sua roupa de trabalho, sinaliza que é a hora de trabalhar, não é a hora de relaxar. Boas dicas que eu daria para a nossa realidade é fazer boas leituras, não é? Nós temos a Biblioteca Municipal do município com ótimas obras da literatura brasileira, né? Machado de Assis, Clarice Lispector. Assistir um bom filme. Eu não posso indicar aqui a Netflix, que não é uma realidade da maioria da população, não é, Cleiton? Mas um bom livro está disponível de forma gratuita, de forma PDF, você encontra na biblioteca pública do município. Você tem que ter um bom horário, um horário certo para dormir, um horário para acordar, porque o sono é muito importante para a nossa saúde mental, para a consolidação da memória. Fazer uma boa alimentação, porque durante esse estresse da pandemia, que a pandemia, o isolamento gera esse estresse e gera no indivíduo uma maior propensão a comer, se alimentar de coisas gordurosas, altamente calóricas. E isso faz mal para o corpo e para a mente de uma forma geral. Né? Se o indivíduo já tem uma propensão à ansiedade, o maior nível de quantidade de glicose que você está ingerindo, comendo bastante carboidratos, digamos, comendo muito doce, não é? Você vai elevar o seu nível de ansiedade. Então, é importante você cuidar da alimentação, o exercício físico, né? Que libera endorfinas, é importante para não só para a endorfina, ela é importante não só para esse sentimento para alívio da dor, na verdade, mas sim para o sofrimento mental, da ansiedade, ela é importante. Então, são uma série de coisas aí que o indivíduo pode fazer durante a sua rotina e deixar
as redes sociais, não colocar as redes sociais como primeira opção de fuga, não é? Então, são uma série de atividades que o indivíduo pode colocar na sua rotina diária e deixar as redes sociais, claro, para determinados horários, mas não ocorra durante todo o dia. Passar a noite inteira, virar a noite maratonando séries, vai te deixar sem energia no dia seguinte, não é verdade? Então, eu acredito assim que estabelecer uma rotina, cuidar da alimentação, do sono, fazer atividade física, caminhada, por exemplo. Existem estudos que dizem que a caminhada, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, 30 minutos, ela equivale ao poder de um antidepressivo bastante famoso aí. Então, quer dizer, existem várias coisas que o indivíduo pode fazer, claro, tomando os cuidados, né? A questão do uso dos equipamentos de proteção individual, a máscara, o álcool gel. Na nossa cidade, como a gente tem menor fluxo de pessoas, é mais fácil você conseguir esse tipo de atividade, de caminhada e manter um isolamento, né, no caso, né? Fábio, você acredita que após essa pandemia do coronavírus, né, já aproveitando esse gancho, nós sairemos de maneira, a sociedade sairemos melhor do que estávamos para esse novo normal? Você acredita nisso? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que a pandemia, né, terá seus, em relação ao comportamento do ser humano, trará, o ser humano vai desenvolver estratégias de resiliência, né? Estratégias de adaptação a situações difíceis. E com certeza a gente vai se tornar uma pessoa melhor em termos de higiene, em termos de comportamento, não é? Em termos de, até nas redes sociais, não é? Como você falou, aos poucos as pessoas vão desenvolvendo melhor essa linguagem virtual e ajustando melhor seu comportamento nas redes sociais de uma forma ética, de uma forma moral, né, sem denegrir a imagem dos outros. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Fábio Seiro dos Santos por nos atender e abordar aí esse tema tão importante que é o comportamento das pessoas em redes sociais nesse tempo de pandemia. Lembrando que o Dr. Fábio, ele é graduado, como eu disse, em Psicologia pela Unicentro, em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista, é também especialista em Neuropsicologia pela Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, é mestre em Ciências Biológicas pela Unicentro e doutor em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atualmente é aluno de pós-doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia. Dr. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender e trazer essas importantes informações e orientações. Se tiver algo mais, seja à vontade, ou até um próximo dia. Eu agradeço, Cleito, pela oportunidade e digo que sempre estou aqui à disposição, né, do portal Notícia da Região, a você, o portal Notícia da Região, para esclarecer os assuntos aí relacionados à psicologia, a parte biologia, né, que é a minha área. Sempre que precisar, estou à disposição.